Este podcast é um oferecimento de Supermercado Cambará 43 33 25 77 55, Londrina, Paraná. Econorte, revendedora Ford Kia 012 21 70 40 04, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. Sempre muito bem-vindo você que todos os dias nos acompanha por aqui e também os que estão chegando agora, seja pelo Spotify ou pelo YouTube. É uma satisfação formarmos esta bela comunidade em torno da palavra. Se inscreva nos nossos canais, vem fazer parte da nossa equipe, ajude a divulgar, indique a um amigo, enfim. Vamos juntos evangelizar. Me siga também no Instagram, padre.heriberto. Hoje, a igreja se veste com as cores do sangue, do martírio, para celebrar São Paulo Mique e seus companheiros. E o evangelho de hoje fala sobre as tradições religiosas daquela época e os fariseus que as ensinavam ao povo. O texto de hoje apresenta algumas instruções de Jesus a respeito destas tradições. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, força dos santos, que em Nagasaki chamastes a verdadeira vida São Paulo Mique e seus companheiros pelo martírio da cruz, concedei-nos por sua intercessão perseverar até a morte na fé que professamos. Amém. Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, ou seja, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, as jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vos poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estes primeiros versículos do capítulo 7 de Marcos podem nos parecer, agora em 2024, questões meio que ridículas e até polêmicas, há muito superadas definitivamente.
e em parte é verdade, felizmente. No entanto, devemos compreender pelo menos duas declarações importantes e válidas em todos os tempos e debaixo de todos os céus. Primeiro, os mandamentos de Deus e as tradições dos homens devem ser sempre mantidos distintos. Os mandamentos de Deus têm valor perene e universal e são, portanto, imutáveis. As tradições humanas são temporárias e, portanto, podem e muitas vezes até devem ser mudadas. Consequentemente, o cristão, e mais geralmente a pessoa honesta e inteligente, se renova continuamente, está disponível para se auto-rever e se converter. Segundo, Jesus rejeita a distinção judaica entre puro e impuro, entre uma esfera religiosa separada na qual Deus está presente e uma outra esfera comum e cotidiana na qual Deus não estaria presente, estaria ausente. Não nos purificamos da vida cotidiana procurando Deus em outro lugar, fora da vida do dia a dia, mas pelo contrário, devemos nos purificar do pecado que está dentro de nós. Jesus desafia a distinção, então considerada segura e indiscutível. O judeu é puro e todos os outros são impuros. A questão do puro e do impuro teve grande importância nos primeiros tempos da Igreja, especialmente devido à participação de judeus e pagãos na mesma mesa, como está em Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 17. Lembremos-nos da voz que Pedro ouviu na prisão de Jope: o que Deus purificou já não chama profano. Atos, capítulo 10. Ao citar o quarto mandamento, Jesus mostra que aceita a força obrigatória da lei de Deus, mas rejeita muitas tradições asfixiantes e dissimuladas que contradizem os mandamentos do Senhor. Em vez de ajudar a compreendê-los, a observá-los melhor, acaba destruindo o mandamento. Jesus escolhe um caso particularmente grosseiro para demonstrar que o preceito humano pode levar à transgressão do mandamento divino. O dever de honrar o pai e a mãe e de ajudar os pais idosos e necessitados fora confirmado por um mandamento de Deus, mas cumprir um voto também era um dever sagrado. O abuso de prejudicar os pais com o voto de Corbã era frequente no tempo de Jesus. E Jesus coloca o mandamento do amor acima do holocausto e dos outros sacrifícios, e não permite que o dever para com os pais seja negligenciado, mesmo com a desculpa de um voto. Deus não quer ser amado e honrado às custas de amar os outros. Deus é amor e só quer o amor, aquele amor ao próximo através do qual Ele mesmo é amado. É o princípio fundamental subjacente a toda a nossa conduta. O amor a Deus e ao próximo estão intimamente inseridos um no outro. E nós lemos na primeira carta de São João: este é o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus deve amar também o seu irmão. No amor, toda forma de legalismo é superada. O que às vezes afasta as pessoas boas de Deus e de outras pessoas são muitas vezes as tradições que estão desligadas do amor, que é a sua fonte e a sua única motivação. São Paulo Miki e seus companheiros mártires. Paulo Miki nasceu em Kyoto, Japão, em 1564 e foi batizado ainda criança. No Oriente já se faziam sentir os frutos da evangelização de São Francisco Xavier. Foi educado num colégio jesuíta e ingressou na Companhia de Jesus, o primeiro japonês a fazer isso, desejando ser sacerdote missionário. Pelo fato de ser do país e, portanto, natural com a sua cultura e língua, pôde entrar em diversos ambientes, conseguindo muitas conversões. Era ótimo pregador e conferencista, e seu modo afetuoso e acolhedor foi apontado como maior expressão do seu zelo do que suas próprias palavras. Mas o imperador japonês iniciou uma perseguição aos católicos, os expulsando do país. Os que ficaram foram presos e condenados, e assim Paulo Miki e 2 companheiros em Osaka.
Notável foi a extraordinária coragem dos fiéis japoneses, que, não temendo a morte, publicamente proclamavam sua fé, acompanhavam os irmãos presos e se ofereciam voluntariamente para o martírio. A pena para Paulo e 25 outros foi a crucifixão, num lugar elevado que ficou conhecido como Monte dos Mártires, em fevereiro de 1597. Entre eles havia crianças de 11 e 13 anos, adolescentes, sacerdotes e leigos. Testemunhos escritos exaltam a constância e felicidade de todos eles. Cantavam salmos, rezavam, encorajavam uns aos outros e instruíam aos que observavam para que abraçassem a fé. São Paulo Miki publicamente perdoou ao imperador e aos responsáveis por sua morte e pediu que se convertessem. Um relato diz o seguinte: Paulo Miki, nosso irmão, vendo-se colocado no mais honroso e elevado púlpito que jamais tivera, começou por declarar aos circunstantes ser japonês e jesuíta e morrer por ter anunciado o Evangelho, e dava graças a Deus por tão excelente benefício. E também, nas suas próprias palavras, Declaro-vos, pois, que não há outro caminho de salvação fora daquele que os cristãos seguem. São Paulo Miki é padroeiro do Japão. Não há outro caminho de salvação, além do que Jesus Cristo, e este caminho é a cruz. Não necessariamente o martírio físico, mas certamente o martírio do nosso egoísmo, da crucificação das nossas próprias vontades, quando são contrárias às vontades de Deus, da resistência firme às pressões e seduções do mundo, da carne e do demônio. Maravilhoso será se verdadeiramente considerarmos como grande benefício morrer para o pecado para viver com Cristo. E nessa missão devemos auxiliar e também contarmos com a ajuda dos irmãos, como deve ser uma família que se ama. Senhor, cuja bondade abarca o universo inteiro, o Ocidente e o Oriente. Concedei-nos pela intercessão e exemplo de São Paulo Miki, companheiros, a docilidade do coração e dos modos, a fim de perdoarmos amorosamente mesmo os que nos perseguem, pedindo para eles a sincera conversão e sermos sempre voluntários para fazer o bem, especialmente diante do mal, sem jamais recusar a nossa cruz, mas abraçando-a com a mesma caridade dos santos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você e até amanhã.